Olá, amigos do Análise Concurso. Bom te ver novamente, seguindo na nossa maratona para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Já falamos aqui por mais de uma hora na aula anterior, no bloco anterior, falando sobre o Estatuto dos Servidores. Continuamos na nossa maratona vencedora para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Prova neste domingo. É a reta final, aquele momento para você fazer a última preparação. É onde você vai achar a última questão. Estamos aqui ao vivo. Tiver algum problema, sabe como é? Às vezes a internet picota, às vezes corta um pouquinho a voz. Essa opção de fazer ao vivo é uma inovação do Análise Concurso. Bacana? A gente vai seguir agora com a Lei Orgânica Municipal. Falamos do Estatuto dos Servidores, agora é o momento da Lei Orgânica. Revisão, pontos principais, ok? Não é o momento, nós não vamos resolver questões. Quem está assistindo essa aula desde o início, há mais de uma hora com vocês aqui nessa maratona, quem está assistindo, tratando sobre o Estatuto dos Servidores, viu? O que eu quero fazer aqui é passar pelos principais artigos, chamar a sua atenção para aquela preparação final. Você vai conseguir, você vai conseguir essa vaga para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Sem perder tempo, eu quero só te lembrar, em breve, Análise Concurso lançando o seu aplicativo de questões. Olha que bacana, você vai poder resolver questões de todas as bancas do Brasil, de todos os concursos, de todos os conteúdos possíveis. E mais do que isso, no aplicativo você vai ter a possibilidade também de fazer testes, de verificar como está o seu desempenho. Isso é muito bacana. Os assinantes, todo mundo que comprar algum curso do Análise Concurso, dentro de 1 ou 2 meses, a gente já está em fase de testes, já vai ter acesso ao aplicativo. E aquele que quiser contratar somente o aplicativo, terá a possibilidade também de fazê-lo, ok? Professor Cristiano, sem perder tempo, te convido a acompanhar comigo na tela agora, Estatuto dos Servidores, ok? Tudo tranquilo aqui hoje, hein? Primeiro vamos chamar a atenção, né? Falei Estatuto dos Servidores, ao vivo é desse jeito, né? Na verdade, estamos falando da Lei Orgânica Municipal. Vou pedir para a técnica me colocar no cantinho aí junto com a sua tela. Estamos falando hoje, professor Cristiano, a maratona você já está cansado. Estamos falando da Lei Orgânica Municipal. Bacana? É como se fosse a Constituição do município de Juiz de Fora. Não é a Constituição, é como se fosse, ok? Vamos seguindo na tela, então eu quero te lembrar alguns artigos que foram declarados inconstitucionais, ok? Eles são inconstitucionais, mas você estuda esses artigos, a banca pode te cobrar, ainda que eles tenham sido declarados inconstitucionais, porque eles não foram retirados ainda da Lei Orgânica Municipal. Embora exista declaração de inconstitucionalidade, a verdade é que somente o órgão que criou a norma pode revogá-la, ok? Então, os artigos 13, 24, 53, o artigo 54 em seu parágrafo único, o artigo 64, 65, o parágrafo 2º do artigo 89, o parágrafo único do artigo 91, os artigos 100 e 102 nos seus parágrafos 1º e 2º do artigo 103, o artigo 106, o 109 e o parágrafo único do artigo 116, além dos incisos 2, 3, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 20 e 21 do artigo 4º dos atos das disposições transitórias, o artigo 10 também, todos eles declarados inconstitucionais. Bacana? Cuidado então para você não errar isso. A banca não deve, a tendência... me chama na tela aqui, vamos lá. Eu quero chamar, vamos passar primeiro... Isso, me colocando na tela, bacana, ao vivo. É assim, hein? Quero te chamar a atenção o seguinte, a banca não deve entrar nessa loucura de discutir se tem artigo constitucional ou inconstitucional. Bacana? Você tem que ir para a prova sabendo disso. Legal? Professor Cristiano, podemos passear pelos artigos? Podemos sim. Na sua tela agora, artigo 1º da Lei Orgânica do município de Juiz de Fora, ok? O município de Juiz de Fora dotado de autonomia política
administrativa e financeira, reger-se-á por essa lei orgânica e demais leis que adotar. Repara uma coisa, o município não tem somente a lei orgânica, mas ela é a norma principal do município. Ana, são poderes do município o legislativo e o executivo. E você vai grifar para a sua prova, na sua legislação isso. Poder legislativo e poder executivo. Tem poder judiciário no município? Cuidado, não tem. Não existe poder judiciário. Quero falar olhando para você agora. Não existe poder judiciário no município. Não, cuidado, porque a Constituição fala dos 3 poderes, independentes e harmônicos. Mas no município, somente 2 poderes. Vamos seguindo então, né? A organização do município observará os seguintes princípios e diretrizes: gestão democrática, soberania e participação popular, transparência e controle popular na gestão pública, respeito à autonomia e à independência de atuação das associações e movimentos sociais, programação e o planejamento das ações públicas, exercício pleno da autonomia com os demais entes federados, garantia de garantia de acesso a todos de modo justo e igual. O artigo 4º, quero conversar olhando para você agora. O artigo 4º, ele reforça um preceito constitucional, ok? Todo o poder do município emana do povo, que o exerce diretamente por meio de seus representantes eleitos. O poder é do povo, mas o cidadão escolhe o seu representante. Para o poder executivo, o prefeito. Para o poder legislativo, os vereadores. Continuando na tela. Artigo 5º. O município exerce em seu território competência privativa e comum ou suplementar a ele atribuída pela Constituição da República e a Constituição do Estado. Acompanha comigo, esquece a tela agora e olha para mim, eu e você aqui. Presta atenção numa coisa. O município, a lei orgânica municipal, a hierarquia das normas, a gente precisa considerar a Constituição do Estado e a Constituição da República, ou a Constituição Federal, como nós falamos. Ok? Então, a lei orgânica municipal não pode se contrapor à legislação federal, especialmente à Constituição Federal, também não pode se contrapor à Constituição estadual. Vamos seguindo na tela, amigo. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura da administração do Poder Executivo e de entidades dotadas de personalidade jurídica próprias criadas por lei. Artigo 7º destaca na sua legislação: até 30 dias após as eleições municipais, o prefeito deverá preparar para entrega ao sucessor relatório da situação da administração municipal. Ganhou a eleição, perdeu a eleição, tem 30 dias para fazer isso, ok? Aqui, vamos rapidamente, isso é uma aula de revisão, hein? Patrimônio público, artigo 8º, aquisição de bens imóveis pelo poder público municipal por compra ou permuta. Então já está dizendo aqui quais são os mecanismos de aquisição desses bens imóveis. Dependerá sempre de prévia avaliação e autorização legislativa. Deixa eu falar com você aqui agora. Para ocorrer essa compra, essa aquisição de bens imóveis através do Poder Executivo, é preciso de autorização prévia do Poder Legislativo. Continuando, hein? Vamos falar então dos servidores públicos rapidamente, porque você já estudou o Estatuto dos Servidores, né? Ficam submetidos ao Estatuto instituído pela Lei 8.710. Professor Cristiano, eu não sei qual é a Lei 8.710. Esse é aquele momento que eu falo assim, você sabe, você não sabia que sabe, mas você sabe. Esse é o Estatuto dos Servidores, ok? E ela, nas suas alterações, são aplicáveis aos servidores dos poderes municipais, do município, seja o Poder Executivo ou o Poder Legislativo, ok?
Olha o destaque aí do artigo 13, que está em azul, porque será declarado inconstitucional, ok? Vamos falar então das obras e serviços municipais. Cabe ao município, artigo 16, hein? Cabe ao município, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, com observância do que preceituam as regras gerais de licitação, promover e executar as obras e serviços de interesse local, que por sua natureza e extensão não possam ser atendidas pela iniciativa privada. A iniciativa privada não pode fazer, o poder público deverá fazê-lo, ok? Agora eu quero te chamar a atenção para aquilo que me parece ser o mais importante, aquilo que é decisivo na Lei Orgânica Municipal, que é o objeto principal dessa aula, dessa maratona de hoje, de revisão, agora falando sobre a Lei Orgânica Municipal. Organização dos poderes. Meu amigo, não apareça nesse domingo para fazer a prova se você não souber bem a organização dos poderes. Rapidamente, artigo 19. O número de vereadores é proporcional à população do município, respeitando os limites estabelecidos na Constituição da República e fixado pela Câmara Municipal, sendo vedada a alteração do número de vereadores para a mesma legislatura. Tá certo? Qual o número de vereadores? Olha para o artigo 19 e nunca mais esqueça que nós temos 19 vereadores. Bacana? Ah, por isso que o artigo 19 não, é só coincidência, ok? Artigo 20, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara, composta de 19 vereadores eleitos como representantes do povo na forma da lei. Funcionamento da Câmara. A Câmara reunir-se-á por 12 períodos ordinariamente. 12 períodos ordinariamente durante o ano, respeitados os recessos ordinários. Acompanha comigo, me chama aqui que eu quero falar com você aqui. Você que vai passar no concurso da Câmara, que será aprovado no concurso da Câmara. A mesa diretora é o órgão colegiado da Câmara Municipal. Dentre outras atribuições, compete tomar medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. É a mesa diretora que faz a Câmara funcionar, meu amigo. Dentre outras atribuições, compete ao presidente da Câmara. O presidente da Câmara é o presidente da mesa diretora, não é isso? Representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele. Quer acionar a Câmara Municipal judicialmente? Quem irá representá-la juridicamente do âmbito judicial será o seu presidente, o presidente da Câmara Municipal. Vamos seguindo, artigo 24 e artigo 25 também declarados inconstitucionais, hein? Vamos lá, as atribuições da Câmara Municipal. Cabe à Câmara Municipal, tá lá no artigo 26, ok? Entre outras coisas, eu vou ressaltar alguns itens aqui. Instituir tributos de sua competência e aplicar suas rendas. Autorizar isenções e anistias fiscais. Sabe quando a prefeitura resolve a anistia fiscal? IPTU, por exemplo, o prefeito pode solicitar, isso pode, mas precisa da autorização do Poder Legislativo, ok? Vamos seguindo. Aqui é uma revisão, uma maratona de revisão, não dá para falar inciso de todo, não dá para falar todos os artigos, tampouco todos os incisos. Eu quero te chamar a atenção de alguns temas aqui. Compete privativamente à Câmara. Privativamente. Se é privativamente, só a Câmara. Exercer as seguintes atribuições. Eleger a mesa. Quem elege a mesa diretora da Câmara Municipal são os próprios vereadores. Elaborar o regimento interno. Na nossa maratona, próximo tema será o regimento interno da Câmara, hein? Organizar os serviços administrativos. Propor a criação ou extinção de cargos ou funções de seus serviços administrativos. O cargo que você está disputando, meu amigo, a própria Câmara é que fez essa proposição, ok? Vamos lá, eu quero te chamar a atenção para agora o artigo 28, que fala dos vereadores. Vamos falar dos vereadores. Olha que bacana. Os vereadores são
invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Vamos com calma. Invioláveis em suas opiniões. Não pode ter a violação da opinião, palavra ou voto, desde que estejamos falando do exercício do mandato. Então, lá no boteco, tomando a cerveja, ele é inviolável por suas opiniões? Não, porque lá ele não está no exercício do mandato. Bacana? Tem que ser exatamente dentro da Câmara Municipal? Não, precisa ser no exercício do mandato, que pode ser fora da própria Câmara. E tem que estar na circunscrição municipal. Sabe quando o vereador está lá no sítio dele, no final de semana, fora do território do município de Juiz de Fora, então ele não está protegido por pelo que está descrito no artigo 28, ok? É vedado ao vereador. Não pode, professor Cristiano, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com o município, com suas autarquias e fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou com empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando obedecer cláusulas uniformes. O que o artigo está te dizendo aqui? Foi expedido o diploma, ele não pode mais firmar ou ter contrato com alguma empresa nessa situação. B. Aceitar ou exercer cargo, emprego ou função no âmbito da administração pública direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso público. Então não pode ser cargo comissionado, não é isso? Tomou posse, o que ele não pode. Ocupar cargo ou função declarado de livre nomeação e exoneração. Os cargos comissionados. Exercer cargo eletivo federal, estadual ou municipal. Não dá para ser vereador e ser deputado ao mesmo tempo, não é isso? Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Se ele está ligado a uma empresa que presta serviço para uma entidade de direito público, ele não poderá, vedado, ele poderá perder o mandato, inclusive. Para patrocinar a causa junto ao município que seja interessada qualquer das entidades que se refere à linha A, né, que eu acabei de falar. Artigo 30. Perderá o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Fez alguma coisa que está no artigo anterior, perde o mandato. Mas que proceder de modo incompatível com a ética e o decoro. Quebra de decoro, vereador que quebrou o decoro. Não pode de jeito nenhum. Afinal de contas, isso pode refletir uma ação incompatível, olha para mim, vem aqui na tela comigo agora, uma ação incompatível com o exercício da atividade pública a qual ele foi escolhido, ok? O vereador poderá licenciar-se por motivo de doença para tratar sem remuneração de interesse particular. Presidente da Câmara, eu quero resolver minha vida. O que você vai fazer, vereador? Não, é interesse particular. Pode ir, pode licenciar-se, mas não terá direito à remuneração. Para desempenhar missões temporárias de interesse no município. Vamos seguindo, hein? Suspende-se o exercício do mandato do vereador. Aqui, no artigo 31, licença, aqui é suspensão pela decretação judicial de prisão preventiva. O vereador tem prisão preventiva decretada, suspenso o mandato. Prisão em flagrante delito, a mesma coisa. Imposição de prisão administrativa. E é simples. Como ele consegue exercer, vai continuar sendo vereador se ele tem prisão decretada. Mas ele não perde o mandato dele ainda, ficando com o mandato suspenso. Bacana? Artigo 33, dos mais importantes. E se eu estou na banca, eu cobro esse artigo. Se a banca, que é do mal, você sabe, né? A banca é o império do mal. Ela te cobrar o artigo 33, você acerta ele, você se dá bem. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de emenda à lei orgânica. Lei orgânica que estamos falando agora,
Quem pode emendar a lei orgânica, me põe na tela aí, me põe inteiro na tela que eu quero falar com você agora. Quem pode emendar a lei orgânica municipal, os vereadores. Sequer nós vamos discutir o Poder Executivo. Não estou falando nem sanção do prefeito, ok? Mais do que isso, além da lei orgânica, cabe à Câmara Municipal as leis complementares, lei ordinária, as resoluções e os decretos legislativos. Artigo 33. Ele decorado para a prova quente para ser cobrado, ok? Vamos seguindo comigo na tela aqui, hein? A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta. Cuidado com o 34. Tem uma pegadinha. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara. Professor Cristiano, olha para mim. Professor Cristiano, me disseram que precisa de 2/3 para a emenda da lei orgânica. É verdade, mas aqui é a proposta de emenda à lei orgânica. Para fazer a lei, para emendar a lei orgânica, primeiro tem uma proposição. A proposição demanda 1/3. Eu tenho 1/3, eu sou vereador e quero propor uma mudança na lei orgânica, eu preciso de 1/3 dos vereadores concordando com isso. E depois, para ser aprovada essa emenda, eu preciso de 2/3. Entendido a diferença entre isso? 1/3 para propor e 2/3 para aprovar a emenda à lei orgânica. Você não erra nunca mais, hein? Então ela pode ser emendada mediante proposta de 1/3 dos vereadores e prefeito municipal. Eu fiquei sabendo que o povo pode também. Não, lei orgânica, somente esses dois agentes, ok? Lei complementar disporá, entre outras matérias previstas nessa lei orgânica, sobre lei complementar, plano diretor, código tributário, código de obras, código de posturas, estatuto dos servidores públicos, já estudamos ele, parcelamento, ocupação e uso do solo e o código sanitário, ok? Lei complementar será aprovada por maioria absoluta. A banca quer te cobrar isso. Para aprovar emenda à lei orgânica, 2/3. 1/3 para propor. Vamos fazer o seguinte. Quero falar com você inteiro na tela. Não esquecer. Lei orgânica. Emenda à lei orgânica. 1/3 propõe, 2/3 aprovam. Lei complementar. Precisa de maioria absoluta. Não precisa ser 2/3. Maioria absoluta não quer dizer a maioria dos presentes. Quer dizer a maioria de todos os vereadores. São 19 vereadores. Qual é a metade de 19? Se fosse 18, seriam 9 vereadores, não é isso? Então nós precisamos então de 10 vereadores, porque não tem como ser 9 vereadores e meio. É verdade, tem vereador que vale menos do que meio, mas não existe fração. Então, como dá fração, o primeiro número inteiro. 10 vereadores é o necessário para aprovação de lei complementar, ok? Isso equivale a dizer, meu amigo, que se tiver 12 vereadores no plenário para votar uma lei complementar, não basta ter 7 vereadores, que seria a maioria simples. Tem que ter a maioria absoluta dos vereadores, que são 10. Bacana? Vamos seguindo então. São matérias de iniciativa privativa do prefeito. É só ele que pode fazer. Ninguém mais pode realizar isso. Criação e transformação e extinção de cargos ou funções em empregos públicos da administração direta. Servidores públicos no seu regime de provimento de cargos. Criação, estruturação, atribuição e extinção das secretarias. As secretarias, veja bem. Plano plurianual. Diretrizes orçamentárias, orçamento anual. O prefeito propõe o orçamento anual e a Câmara aprova esse orçamento. Autorização para abertura de crédito adicional ou concessão de auxílios, prêmios e subvenções. Seguindo, compete à Câmara mediante iniciativa privativa da sua mesa. É competência da Câmara, mas quem tem que tomar essa iniciativa é a mesa diretora. Autorização para abertura de créditos suplementares. Esse negócio de crédito suplementar já deu problema recentemente no âmbito federal, né? O presidente da República, que gastou mais do que podia,
mas não pediu autorização do Congresso para os gastos, para os créditos suplementares. Se o prefeito não fizer isso, a gente pode estar falando em crime de responsabilidade, não é tema, não é objeto dessa aula. Organização dos serviços, criação e transformação ou extinção de seus cargos ou funções. Artigo 38, o prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. É a Câmara que decide a ordem dos projetos, mas quando houver iniciativa do prefeito, ele pode pedir prioridade nessa aprovação, ok? Vamos seguindo então. Aprovado, artigo 39, aprovado o projeto de lei, emenda à lei orgânica não, hein? Mas o projeto de lei será enviado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Professor Cristiano Santos, aquiescendo, que diabo é isso? Nessa maratona, a esse momento, se o prefeito concordar com o projeto de lei, ele o sancionará. Quero te chamar agora, vamos conversar nós dois aqui, eu e você, sem a tela. Projeto de lei. Trâmite passa pelas comissões. Se aprovado nas comissões, vai para o plenário. Se aprovado para o plenário, a mesa diretora remete ao prefeito e o prefeito deverá sancionar o projeto. O prefeito pode fazer duas coisas: sancionar ou vetar. E o ato de sancionar pode se dar de duas maneiras: sanção tácita e sanção expressa. Sanção tácita, o prefeito não diz nada, se cala. Vale aqui o princípio cala, consente. Tem esse princípio no direito, professor? Não, não tem, eu acabei de ver. Certo? O prefeito não se manifestou, sanção tácita. Agora, se o prefeito se manifestar, ele escreve lá, no dia tal, eu, prefeito fulano de tal, eu, prefeito Cristiano, né? Eu, Cristiano, prefeito de Juiz de Fora, sanciono o projeto de lei. Bacana, ele vai ser sancionado, depois vai ser publicado, vai virar lei. Mas o prefeito pode vetar o projeto. Se vetar, ele volta à Casa Legislativa para que a Casa aprecie o veto do prefeito. Se mantém ou se derruba o veto. Bacana? Se a sanção for tácita, ele não se manifestar, o projeto vai para a mesa do presidente, ele irá promulgar. Ele não tem o poder de sanção. Ele deverá ter um ato que vai representar a sanção do prefeito. Vamos seguindo, você acompanha comigo na tela e não vai errar isso na prova, hein? Matéria constante de projeto de lei rejeitada somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta de maioria absoluta dos membros. Foi rejeitado o projeto, agora só a maioria absoluta dos membros pode trazer esse projeto de volta. Vamos seguindo o Poder Executivo, rapidamente, hein? Aula de revisão maratona na véspera de prova, hein? Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito, auxiliado pelos secretários municipais, procurador-geral ou diretores equivalentes. Artigo 43, cuidado, hein? Acontece muito, hein? Prefeito e vice-prefeito tomarão posse em sessão da Câmara. Estou dizendo que acontece muito que às vezes o vice-prefeito toma posse como vice, mas acaba virando o prefeito, né? Você vota em um e fica com o outro, não é isso? No dia 1º de janeiro, ano subsequente ao dia da eleição, foi eleito em outubro, toma posse no 1º de janeiro do ano seguinte. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do prefeito, quem? O vice-prefeito, não poderão se ausentar do município por mais de 10 dias consecutivos ou do país por mais de 8 dias consecutivos, sem a devida licença da Câmara Municipal. Prefeito pode ir, vem comigo aqui, acompanha comigo agora, aqui, todinho com você. Prefeito pode. Final de semana ir para Cabo Frio, precisa da autorização da Câmara Municipal? Não. Ele vai para Cabo Frio, vai ficar mais de 10 dias consecutivos? Ficar 10 dias pode, não precisa de autorização. Ficar 11 dias, aí nós teremos um problema, porque ele não teve autorização para isso. Suspende-se o exercício do mandato do prefeito. Como? Em que situação? Decretação judicial de prisão preventiva.
Prefeito teve a prisão preventiva decretada, isso nunca aconteceu em Juiz de Fora, né? Prefeito que teve a prisão preventiva, aconteceu sim, professor Cristiano. Suspenso o mandato dele. Prisão em flagrante delito, também prisão em flagrante. Aliás, são os mesmos casos de vereador com a imposição também de prisão administrativa. Vamos falar das atribuições do prefeito, rapidamente, hein? Compete ao prefeito, entre outras atribuições, dar iniciativa às proposições de projeto de lei, representar o município em juízo ou fora dele, sancionar, promulgar e fazer publicar leis aprovadas pela Câmara, vetar, do todo ou em parte, os projetos de leis aprovados pela Câmara. Se o prefeito vetar um projeto de lei, se houver um veto no projeto de lei, o que a gente pode falar aqui? O prefeito pode vetar só porque ele quer? Não, veto porque eu não gostei. Tá feio isso. Ele tem que justificar o veto dele. Todo veto tem que ser justificado. A sanção não. A sanção é uma mera concordância, ok? Vamos seguindo. Seguindo aí, avançando. Perda é extinção do mandato. Quero falar com você na tela junto aí com a nossa lei orgânica municipal. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função da administração pública, direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público. Se ele passou em concurso público, aí pode. Será declarado vago pela Câmara o cargo de prefeito. Quando estará vago o cargo? Ocorreu falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Prefeito morreu. Olha o que a Câmara tem que fazer, declarar vago e dar posse ao vice-prefeito. Se não tiver vice-prefeito, aí é outra situação que eu trato depois. O prefeito renunciou, ele disse, eu não quero mais. Aliás, aconteceu recentemente em Juiz de Fora. O prefeito renunciou para disputar o cargo de senador, de deputado. Nós não sabemos bem o que vai acontecer, né? Condenação por crime funcional eleitoral. Ele foi condenado, ele cometeu crime eleitoral, comprou o voto. Declara-se vago o cargo de prefeito. Ok? Deixar de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara. Professor, você acha que o prefeito vai deixar de tomar posse? Vou te dar um exemplo que o prefeito poderia fazer isso. Tem que ser por motivo justo, hein? Digamos que o prefeito, alguém contou para ele que vai sair um mandado de prisão preventiva contra ele no dia 1º de janeiro. Ou seja, onde que a autoridade policial que vai exercer essa prisão vai encontrar o prefeito? Lá na Câmara Municipal. Não precisa ir na casa dele, já sabe que ele vai estar lá na Câmara Municipal. O prefeito não aparece. É motivo justo? Não. Prefeito passou mal, ficou com uma doença grave no dia de tomar posse. É motivo justo? Temos um motivo justo. E se eu tiver uma dor de barriga, professor, aí vai ter que se avaliar se foi justo ou não, ok? Infringir as normas do artigo 49 e 50 desta lei, que eu acabei de falar, perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Foram cassados seus direitos políticos, ele não pode tomar posse, ele perderá o mandato, ok? Vamos seguindo, hein? Avançando aí na nossa lei orgânica municipal. Vamos passar a tributação, isso aí nós não vamos tratar aqui nessa aula, ok? Não dá tempo. Vamos falar rapidamente da mobilidade urbana. Olha, a mobilidade urbana tem como princípio a interação, deslocamento de pessoas e os bens com a cidade. Cabe ao poder público, é atribuição do poder público, garantir a mobilidade urbana, ok? E nós estamos lidando com os princípios de acessibilidade. É preciso, olha lá o que diz o artigo 67 no seu inciso 1. A acessibilidade universal para todos. Todos têm que ter direito à acessibilidade. Artigo 68. O transporte é um direito fundamental do cidadão, sendo de competência do município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão o serviço de transporte coletivo urbano. Isso quer dizer o seguinte, sabe o ônibus que você pega é responsabilidade do município. É ele que presta esse serviço? Não. Ele pode ser feito através de concessão ou permissão. No nosso caso, é uma concessão, ok?
é assegurada a validade para bilhete de passagem e o vale transporte sem reajuste, mesmo após o aumento da tarifa. Como assim, professor? Você tem um bilhete de vale transporte, ocorreu o aumento, você ainda pode utilizar por algum tempo aquele bilhete, ok? Artigo 70. Compete ao município, na forma da lei, planejar, organizar, implantar, controlar, fiscalizar e regulamentar o transporte público no âmbito do município, bem como executá-lo diretamente ou sob regime de concessão. Seguindo, hein? Os custos das gratuidades, artigo 71, concedidas no transporte coletivo urbano do município, não incidirão sobre a tarifa de passagem paga pelos usuários. Você, usuário que não tem gratuidade, não pode pagar pela gratuidade de outras pessoas. Vamos seguindo política rural, rapidamente, hein? Estamos avançando aí muito rápido, mas é assim, maratona de revisão. Vamos esquecer um pouquinho a tela, vamos conversar aqui. Eu quero chamar a atenção para você. Maratona, está acompanhando desde o início, está tudo senhores, foi uma hora de aula tratando. A meu ver, é um complicado ser alvo de mais cobrança nessa. E na lei orgânica, o projeto principal, inclusive, era tratar da estrutura política e administrativa do município. Eu estou avançando alguns temas aqui com você, tá? Mas a parte inicial que me parece mais importante. Sobre a política rural, artigo 77. Acompanha comigo na tela. O município adotará programas de desenvolvimento rural destinados a fomentar a produção agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar e o trabalho na terra. Veja bem, é atribuição do município incentivar a produção agrícola. Política urbana, artigo 80. Acompanha, deixa só, pessoal da técnica, deixa só o artigo 80 na tela aí agora. A política urbana executada pelo município obedecerá aos preceitos da lei, objetivando a gestão democrática da cidade e o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar dos habitantes. Reparem uma coisa, a política urbana, ela deve seguir o que diz a lei e deve reconhecer sempre uma gestão democrática e, mais do que isso, sempre buscar a garantia do bem. É amplo demais, professor, é verdade, mas é papel do poder público, ok? Da ordem social e econômica, artigo 89. A educação, direito de todos, dever do poder público e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Olha, isso é quase uma repetição da Constituição sobre o que é o papel da educação. Acompanha comigo. Me põe aí na tela junto aí para a gente conversar sobre o artigo 90. Artigo importantíssimo. A garantia da educação pelo poder público municipal se dará mediante ensino. Opa, vamos melhorar aí, professor Cristiano. Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que dele não tiveram acesso na idade própria. Quem não teve acesso na idade própria para a educação fundamental também tem direito. O EJA, por exemplo, educação de jovens e adultos, né? A progressiva extensão da gratuidade do ensino médio. Então você tem a obrigatoriedade da gratuidade no ensino fundamental e uma progressiva gratuidade para o ensino médio, na medida que o município puder fazer isso. Apoio às entidades especializadas públicas e privadas sem fins lucrativos para atendimento à pessoa com necessidade especial. Cessão de servidores para atendimento às fundações públicas e entidades filantrópicas e comunitárias sem fins lucrativos de assistência ao menor carente ou excepcional. Ok? Então, cuidado com o tema da educação. Importantíssimo. Vamos lá, saúde, rapidamente. Artigo 92. A saúde é direito de todos e dever do poder público, assegurada mediante políticas públicas sociais, econômicas, ambientais e outras que tenham por finalidade a eliminação do risco da doença.
Então, saúde pública não é só o setor de saúde, mas outros setores que também estão ligados, que também podem refletir. Seguindo a nossa revisão, avançando aí, da segurança alimentar e nutricional sustentável. É dever do município garantir e desenvolver acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. O poder público municipal deve garantir isso. É também atribuição do poder público municipal. Vamos falar agora, me põe na tela, me chama aqui, ó, vamos conversar nós dois aqui. Segurança pública é atribuição do município? Será que a segurança... Muito cuidado com isso. E a rigor, cabe ao poder público estadual a segurança pública, mas ela é dever de todo o poder público. Por isso o artigo 89, o artigo 107, perdão, ele vem trazendo essa informação. Acompanha comigo na tela, então, o artigo 107. A segurança pública, direito e responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica, visando proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados. Emprestar auxílio à defesa civil por meio de atividades de socorro e assistência. Sabe a defesa civil? Né? Aí uma atribuição do poder público municipal. Vamos seguindo na tela. Promover a integração social através dos conselhos de segurança pública. Seguindo dos direitos humanos, artigo 108. Estamos finalizando a nossa revisão, nossa maratona para o concurso da Câmara Municipal na Lei Orgânica Municipal. É dever do município apoiar e incentivar a defesa e a promoção dos direitos humanos na forma das normas legais e constitucionais, tratados e convenções internacionais. O Brasil é signatário, cuidado com isso, hein? O Brasil é signatário de acordos e tratados internacionais de direitos humanos. Cabe ao município, o município pode ser punido, pode ocorrer uma punição ao município caso ele não siga o que está estabelecido nesses tratados, que tem força, inclusive, superior à Constituição no que se trata da defesa de direitos humanos, ok? Cultura e patrimônio histórico. O município implantará o Sistema Municipal de Cultura. Aparecendo na tua prova, você sabe que é verdadeiro. Isso acontece. Seguindo, para finalizar aí, para fechar com chave de ouro a nossa aula de revisão. A família, base da sociedade, tem especial proteção do município na forma da Constituição da República e da Constituição do Estado. Já é uma proposição lá na própria Constituição. Finalizando, rapidamente, depois você faça uma leitura sobre o ato das disposições transitórias da Lei Orgânica Municipal. Toda norma com essa característica, como a Lei Orgânica, assim como o Estatuto também teve, assim como a Constituição Federal, costuma-se fazer algum tipo de declaração. Vamos chamar na tela aqui para a gente finalizar esse bloco, então. Costuma-se fazer os chamados atos de disposições. Ok? Estamos aqui nesse momento finalizando essa maratona. De vez em quando você deve ouvir o professor bebendo água, né? Já são mais de 2 horas nessa maratona. Não é fácil. Precisamos te ajudar a ter um bom resultado no concurso da Câmara. Então, estamos fechando agora, estamos finalizando agora essa parte da Lei Orgânica. Já falamos do Estatuto. Vamos fazer agora uma pequena pausa. Daqui a pouquinho eu vou chamar a vinheta. Quando a vinheta tocar, quando passar a vinheta do análise do concurso que você já conhece, nesse momento você vai dar uma paradinha. Nós vamos deixar essa vinheta tocando 2 ou 3 vezes, mas não vamos parar essa aula. Tem bastante aula pela frente ainda. Só para você descansar um pouquinho, o professor Cristiano também tomar uma aguinha, porque a gente vai seguir com essa maratona para o concurso da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu quero ver você aprovado. Você se preparou, se dedicou desde março com a gente. Um abraço a todos os alunos. Aliás, eu quero lembrar para você, alguns alunos fizeram algumas perguntas sobre
o estatuto, sobre a lei orgânica municipal, nosso fórum lá de dúvidas, tudo respondido, tudo bacana, foi muito bacana, muito intensa a participação de todos, tá legal? Uma pequena pausa. Antes de chamar a vinheta, quero dizer para você, continue com a análise e concurso.